Olá, eu sou o Johnny e trago aqui para vocês 3 jogos que você deveria conferir. Nessa lista eu trago para vocês 3 jogos, sendo que um é do PlayStation 3, outro do PlayStation 2 e outro do PlayStation 1, exatamente nessa ordem. O primeiro jogo para PlayStation 3 foi lançado em 2012 e se chama Lollipop Chainsaw. Lollipop é um jogo hack and slash, exatamente, esse que você sai apertando o botão e dando porrada e deslacerando todo mundo. Nesse caso a gente tem uma serra elétrica, a gente controla uma líder de torcida que carrega a cabeça do seu namorado na cintura e ela é uma caçadora de zumbis. O jogo é todo num estilo cartoonizado, pegando referências de várias HQs e mangás, seguindo com animações no estilo até puxando para o pop art. E ele é um jogo bem detalhado, mas não detalhado na parte dos cenários, mas sim nas animações que aparecem no jogo. Esse estilo pode até parecer carregado no começo, porém ele agrega muito na história e também torna o jogo mais dinâmico, mais divertido, porque o jogo ele apela muito para o humor. Então, várias das piadas, vários dos acontecimentos do jogo são muito engraçados. É um jogo realmente para dar risada. Porém, ele junta tudo isso com um humor meio negro, meio macabro, para que tenha essa quebra. Então, é uma proposta até do próprio criador do jogo, que ele segue bem esse estilo. Então, a gente pode ver nas outras obras que é exatamente essa a pegada dele. Então, ele conseguiu expor mais uma etapa, mais uma parte do trabalho dele em mais um jogo que é extremamente divertido e, claro, que tá nessa lista não é por acaso. Então não deixe de conferir esse jogo. Se puder, joga. Se não puder jogar, pelo menos procure mais notícias, mais materiais sobre esse jogo que não pode faltar na sua lista. Então, como um jogo de hack and slash, ele tende a ser repetitivo, porém tem vários minigames que vão quebrando essa repetitividade e fazendo com que o jogo torne-se até mais divertido. Ele não tem uma dificuldade tão alta, mas isso não é um ponto negativo, já que a gente acaba se divertindo com a história e não fica como um Dark Souls, um Bloodborne, que em muitas partes a gente fica extremamente irritado. Ele é um jogo para se divertir realmente. Então todo esse humor escrachado, nonsense e toda essa esquisitice da história agrega para um jogo extremamente divertido. Durante o jogo a gente não tem apenas a motosserra, mas como a gente vai conseguindo outras armas e vai deixando o jogo mais interessante, porque novos inimigos vêm aparecendo cada vez mais fortes e a gente tem que matar eles de modo diferente. Então esses minigames também tem algum tipo de corrida, de ficar no polidense matando os zumbis, ficar rodando e serrando os zumbis. Então é um jogo realmente engraçado e muito divertido. E voltando um pouco mais no tempo, no nosso glorioso PlayStation 2, não podemos deixar de citar o Obscure. Tanto o 1 quanto o 2 são jogos excelentes. A história dele basicamente gira em torno de personagens como em séries ou filmes de adolescentes do cinema americano, que são extremamente estereotipados e as classes e grupos são absurdamente bem definidas. Então, são personagens sem muita profundidade, mas que com essa referência a gente entende o porquê deles estarem ali. É tipo o Jason, que vai um grupo de adolescentes que faz um monte de besteira e depois acaba se ferrando. Só que Obscure ele tem uma história interessante. E o que deixa isso melhor ainda é que a gente pode jogar em multiplayer. E é claro que isso torna a coisa muito mais interessante, porque a gente não controla apenas um personagem, mas vários personagens que têm características diferentes. Então a gente vai jogando de duplas. E outra coisa que deixa o jogo interessante é que os personagens, em alguns momentos da história, eles acabam não fazendo mais parte da história. Por quê? A gente se vê em situações onde a gente tem que fazer certas ações rápido para que a gente consiga salvar esses personagens. Caso a gente não consiga, o personagem vai morrer e não vai dar restart no jogo. A gente vai continuar sem esse personagem, ou seja, diversos finais diferentes. Isso claro que para a complexidade que a gente tinha no PlayStation 2, a gente não vai ter 500 finais diferentes, ou sei lá,
5, 6 ou 18 finais diferentes, como era Heavy Rain, se eu não me engano. Mas a gente vai ter partes da história que a gente ia fazer com um personagem, que vai fazer com outro, ou itens que a gente poderia pegar para facilitar um boss mais à frente que a gente não vai ter, ou que a gente vai ter caso a gente salve o personagem. E toda essa variedade e combinação deixa o jogo extremamente interessante, porque até a câmera dele na jogabilidade não é dividida, fica os dois personagens numa câmera só, que vai trocando de posição, então é bem estilo os Residentes antigos, ele pega bastante referência desses jogos de terror. Essa parte de combinar sequências com o amigo que a gente está jogando faz com que a gente viva esse desespero bem acentuado e consiga resolver os puzzles e mistérios do jogo. E também porque os mapas são bem extensos, são bem grandes e a gente fica fazendo esse leve trás de itens para abrir portas que no primeiro momento a gente passou e estava fechada, e quando a gente avança no jogo a gente acaba pegando materiais, itens diferentes para que consiga abrir essa porta. Então não deixe de conferir Obscure, tanto 1 quanto 2 são jogos excelentes. Eu prefiro mais os dois porque ele já tem uma tecnologia um pouco melhor, então a jogabilidade dele o próprio jogo é um pouco mais complexo e a experiência dele é um pouco melhor. Mas como as histórias são conectadas, pela história vale a pena sim conferir os dois. Então voltando um pouco mais aí no tempo, chegamos no PlayStation 1 em 1998, onde Medieval foi lançado. Medieval é um jogo misto de aventura, com terror, suspense, puzzle, RPG, que conta a história de um suposto herói chamado Sir Daniel Fortescue. Ele é um suposto herói porque na história todos achavam que ele morreu bravamente lutando contra o mago Zarok na batalha por Gallowmere, pelo reino de Gallowmere. Mas na verdade o que aconteceu foi que Sir Daniel foi a primeira baixa antes mesmo dessa batalha começar, e ele tomou uma flechada no olho e acabou morrendo. Então ele na verdade era um covarde e foi um fracasso nessa batalha, que aconteceu em 1286. 100 anos depois, em 1386, o mago Zarok retorna com um exército de zumbis para dominar novamente o reino de Gallowmere. Porém, ele não contava que com essa magia que ele lançou para reviver os mortos, ele também reviveu o Sir Daniel Fortescue. Então essa é uma segunda chance do Sir Daniel se redimir do seu fracasso nessa batalha de 100 anos atrás. Mas o que torna o jogo divertido é a aparência dele, porque ele é um jogo medieval, porém ele traz um humor negro. É basicamente um RPG com vários puzzles. Esse também tem esse leve trás de itens, onde itens que a gente consegue logo no começo do jogo a gente vai usar lá no final. Então traz essa dificuldade de a gente ficar um pouco perdido, não sabendo onde a gente vai, o que a gente tem que fazer, será que a gente usa esse item agora ou depois. Outra coisa muito interessante é que apesar de ser um jogo do PlayStation 1, ele é até bem complexo e bem extenso também. Ele leva cerca de 3 a 4 até 5 horas para fechar, dependendo se a gente vasculhar bastante e procurar em todos os cantos. Até não parece muito olhando numa primeira vista, porém para um jogo de PlayStation 1 é realmente uma duração um pouco extensa. Então tudo isso torna o jogo interessante e também muito engraçado, porque a aparência dele, toda a movimentação dos inimigos são bem toscas mesmo. Então são zumbis que andam, tem movimentos extremamente robóticos e bem exagerados. Então lembrando, tivemos aí Lollipop Chainsaw para PlayStation 3, Obscure 1 e 2 para PlayStation 2 e Medieval para PlayStation 1. Então vale a pena conferir esses 3 jogos que provavelmente você não jogou. Se jogou, claro, deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência ou qual não foi a sua experiência. Comenta quais jogos você já jogou, se não jogou, se vai jogar, se também não vai. Comenta aí, só fala pra gente que a gente responde, claro, a gente gosta de receber o feedback de vocês. Então deixa o gostei se gostou, deixa o não gostei se não gostou, mas deixa o gostei se não gostou também, porque isso ajuda a produzir mais materiais. Claro, temos outros diversos vídeos aqui no canal de review de jogo, de notícias sobre o mundo da cultura pop. Estamos também no Facebook como Pêssego Atômico, no Twitter, e então passa lá, deixa o seu like por lá.
deixa o like aqui, compartilha esse vídeo, compartilha lá, compartilha aqui, compartilha, marca todo mundo e chama a mãe, o pai. E é isso aí. Valeu, falou! Daí, confere esses vídeos aí que tá do lado, tudo clicável aqui, pode clicar. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, dá o like aí, vai lá na página, vê tudo lá. Não esquece de ir lá na página também. Falou!